E chegou a hora de nós ouvirmos um pouco das Sagradas Escrituras, né? O pastor Walter estava na escala, mas ele teve que viajar, e eu tive a responsabilidade de compartilhar com vocês esta noite um assunto que tem assim mexido com o meu coração, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta que Paulo escreveu, no capítulo 1, versículo de número 21, só a primeira parte. Todo quietinho, desliga os seus celulares. Agora vamos prestar atenção, já ouvimos louvores, já adoramos ao Senhor através dos cantos. Agora adorá-lo com reverência, ouvindo um pouco de sua santa e bendita palavra. Filipenses, capítulo 1, verso de número 21. Porquanto, para mim, principal, o viver é Cristo. Quer dizer comigo? Para mim, o viver é Cristo. Uma solta agora. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Feche os olhos e peça que Deus, graças a Deus, nesse momento, ministre ao seu coração. Eu confesso, irmãos, a minha incapacidade de falar ao seu coração. Tenho a capacidade de falar aos seus ouvidos através da minha voz que Deus me deu e através da amplificação desse sistema de som. Daí para diante é algo exclusivo da graça de Deus através da ação do Espírito Santo. Então é bom você orar quando for para a igreja e Deus abençoe o pregador, abençoe quem vai louvar o teu nome, para que eu possa ouvir a tua voz. Essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, meus queridos, tudo muda em nossas vidas para melhor, para a glória de Deus. Feche os olhos e ora ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, ser servido, falar o nosso coração nesta noite, neste culto, ouvindo a tua santa e bendita palavra. Confesso a Deus a minha incapacidade, as minhas limitações, para compartilhar com os teus filhos este assunto que é proeminente em tua palavra, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Ele. Ser servido a ministrar nossas almas enquanto nós falamos aos ouvidos dos teus filhos. Abençoa nossas vidas nesta noite, estenda esta bênção a todos os nossos familiares, a nossa igreja em geral, as congregações, os obreiros, os membros em comum. Abençoe, ó Deus, esse ministério, que ele possa crescer de uma forma sadia para a glória e louvor do teu santo e glorioso nome. Ser servido, abençoar aqueles que estão passando dificuldades nesta noite, ter misericórdia dos que estão enfermos, especialmente os enfermos de alma, que nessa noite sejam curados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês nesta noite que eu tenho sido despertado há um tempo atrás para focar mais na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Já disse aqui aos irmãos que estavam lendo um livro sobre o assunto Pregando a Cristo e a experiência daquele autor. Ele disse que ele pastoreava a igreja norte-americana, a igreja grande, e tinha convidado os 20 obreiros para ministrar durante uma série de conferências na igreja. E deixou o pessoal livre para escolher o tema que lhe conviesse, para compartilhar com a igreja. E ele disse que ficou surpreso desta quantidade grande de obreiros, só 2 falaram sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele motivou a ele escrever este livro. A partir daí, após essa leitura, eu comecei a olhar essa questão com mais cuidado. Porque, irmãos, se existe um assunto que interessa mais de perto a igreja, é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A minha monografia para o pastorado foi intencionalmente sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na introdução eu disse que este tema ele interessava mais de perto a igreja, porque Jesus é o grande redentor da igreja, é o seu Salvador, o seu Senhor. Então nesta noite eu queria
rapidamente, não vou me demorar muito, mas eu não queria deixar você sair daqui sem ouvir esta palavra. Com certeza vai gerar fé no seu coração e uma devoção maior a nosso Senhor Jesus Cristo, que afinal de contas esta é a razão de nossa existência, como era deste homem aqui que disse essas palavras: para mim o viver é Cristo, e chegou mais a dizer: o morrer é lucro. Então, quem é Jesus Cristo? Irmãos, Jesus é o ápice do programa Redentor. E toda a revelação da palavra do Senhor Jesus é o ponto central. Eu já falei aos irmãos aqui que nós encontramos Cristo desde Gênesis até o livro de Apocalipse, representado através de profecia direta, através de figuras, de símbolos, de tipos, de instituições. Ele é o ponto central. Inclusive nos boletins da igreja, eu estou falando sobre essa questão, a pessoa de Cristo, o livro da Bíblia. Hoje foi o dia de Jeremias, que é o menos cristológico de todos os livros das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, dos livros proféticos. Então eu queria que você olhasse para Jesus hoje à noite como Deus que encarnou, passou um tempo conosco aqui na face da terra, foi levado à cruz, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, depois de 40 dias ascendeu aos céus e está nos céus entronizados, governando a igreja e o universo. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu, um judeu, muito rigoroso na observação da lei mosaica, e quando a igreja quando a igreja surgiu com toda aquela força do dia de Pentecostes, Paulo levantou-se como opositor da igreja. Ele mesmo confessa esse pecado: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. E Paulo, ele teve uma experiência dramática com o Senhor Jesus Cristo, na estrada de Damasco. A intenção dele era destruir a igreja, era perseguir os crentes. Até quando Estevão foi martirizado, ele deu um voto para que ele fosse condenado à morte. E olha lá que Estevão foi acusado falsamente. 2 testemunhas, segundo a lei de Israel, o acusaram de estar blasfemando contra Deus e contra o santuário. E Saulo de Tarso levantou a sua mão, aprovando a condenação de Estevão, e provavelmente tenhamos esquecido dos primeiros a jogar a pedra em cima dele, porque a lei dizia que quem acusasse uma pessoa de algum pecado que ofendesse a Deus ou a lei de Deus, a testemunha fosse a primeira pessoa que jogaria a pedra sobre aquela pessoa para apedrejá-la. Depois seguiriam as pessoas que estavam presentes naquela reunião. Mas Paulo, queridos, ele teve uma experiência dramática de salvação. Paulo foi convertido, ele não queria ser convertido. Paulo é justamente a expressão da manifestação da graça de Deus. Porque se existe um indivíduo que não deveria ser salvo, era Paulo, Saulo de Tarso, porque ele nem queria. No entanto, Deus graciosamente se revela para ele cai da sua montaria, vê uma luz do céu brilhando sobre ele, ouve a voz de Jesus, é convertido, e aí tudo mudou na vida de Paulo, e mudou também a questão do foco dos seus sentimentos, a ponto de ele chegar a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você ler as 13 cartas que Paulo escreveu, você vai perceber a devoção que aquele homem tinha pelo Nazareno, o Jesus de Nazaré, a ponto de crer nele, amá-lo, dedicar a vida a ele e viver para a glória dele, até ser martirizado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então, nesta noite eu queria levar a mim e a você esta compreensão que todos devemos viver em função de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade hedonista, que as pessoas só buscam só prazer, até no meio do povo de Deus a obsessão por lazer. Eu nunca vi uma geração
tão fascinada por lazer como a relação dos crentes da atualidade. Gostam de festa que não é brincadeira. Mas, irmão, vamos refletir um pouquinho sobre o que é aquilo, o que é que tem valor eterno para nossas vidas. E nesta noite, estou apresentando uma pessoa que é o ponto central de toda a história da humanidade, do programa Redentor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que está sendo celebrado aqui nesta noite deste culto, para que você possa, a partir de hoje, olhar para Jesus com um olhar diferenciado. A primeira coisa, irmãos, vivendo em função de Cristo, eu queria que você pensasse que nós devemos acreditar nele, crer nele de todo o nosso coração, porque isso vai mudar completamente a nossa vida. Irmãos, a gente precisa entender que o conselho da Santíssima Trindade determinou que o Deus Filho fosse o Redentor do ser humano. Pronto. Ninguém é salvo por dizer eu creio no Espírito Santo. Não é. Nem também dizer que eu creio em Deus, nesta fé genérica. A salvação, irmãos, ela tem um objeto específico, a crença, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quem definiu não foi o Filho, não foi o Pai, nem foi também o Espírito Santo, foi o conselho da Santíssima Trindade que definiu que o Filho fosse o Redentor do ser humano, que a nossa fé fosse direcionada a Ele. Olha, quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta de Deus através daqueles homens? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, bendito seja o nome do Senhor. Lá em João 3,16 a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém? Então a fé tem que ser canalizada para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e tem que ser direcionada. E esta fé bem aplicada, de coração, isso faz uma obra de transformação na vida de todas as pessoas que crêem. Se tu creres, diz a Bíblia, verás o quê? A glória de Deus. Amém? Quem crê nele, disse Jesus, não é julgado. Mas quem não crê, está no Evangelho de São João, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Quando João selecionou aqueles 7 milagres, os sinais que eles chamam, e os colocou no Evangelho que ele escreveu, ele disse a finalidade, e foi a seguinte. Eu vou ler o texto aqui. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os 7, começando com o vinho, né, na casa daquele casal, nas bodas de Caná da Galileia, até uma festa maravilhosa lá no capítulo 20 a 21 de São João, se não me falha não. Aí diz aqui a palavra: este, porém, foi escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Então, a vida eterna é uma bênção dada por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo para quem crê. Pela graça, disse Paulo, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A outra coisa, irmãos, que você deve viver em relação a Cristo, amando a Cristo. Amém? Você pensa que Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus pessoal? Se pensa nisso, pode desarmar essa ideia de sua mente, porque o Deus que a Bíblia nos revela é um Deus pessoal. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Ela está concebendo Deus apenas como uma fonte de poder. Eu me ligo pela fé e a bênção cai para a minha vida, eu sou abençoado.
Ninguém aqui está dizendo que o Deus dos céus, o Deus que a Bíblia revela, não seja o Deus que é todo-poderoso, que Ele é a fonte de poder e de todo bem. Não é isso. Mas eu queria dizer também que Deus não é um ser pessoal, querido. Nós estamos numa relação com Deus, de uma pessoa para uma pessoa. Olha, quando Deus Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, a imagem moral e espiritual, para que nós pudéssemos entrar numa relação de comunhão com Ele. Ele nos ama e nós o amamos. E aí está a relação estabelecida. Deus, diz a Bíblia, prova o seu amor para conosco. Está provado lá na cruz. A maior mensagem de amor que se pode ter notícia na história da humanidade foi aquilo que foi expressado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer pelos nossos pecados. Mas, no entanto, a Bíblia diz que nós devemos dar uma contrapartida a essa manifestação do amor de Deus, que é amando a Deus. Quando Jesus sintetizou os 10 mandamentos, o decálogo, sintetizou em 2 mandamentos. Os 4 primeiros falam da relação de Deus para com o homem, ou melhor, do homem para com Deus, e os 6 restantes do homem com o seu semelhante. Então Jesus disse: o primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Queridos, nós precisamos acordar e olhar para o nosso coração e pedir que Deus faça com que nós amemos ao Senhor como deve ser amado. Há 2 salmos, irmãos, é o salmo de número 18, verso 1, e o salmo 116, verso 1, que falam em manifestações do amor de um servo de Deus para com o seu Deus. No salmo 18, verso 1, ele diz o seguinte: amo ao Senhor. Amém? Amo ao Senhor. Interessante que ele não impõe condição nenhuma e não dá nenhuma explicação porque ele amava ao Senhor, a Yahvé, a Jesus no Novo Testamento. Lá no Salmo 16, ele já diz porque ele ama ao Senhor porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. Irmãos, Jesus está auscultando o coração da igreja, o meu coração e o seu coração. E como é que ele está nos vendo nesta noite? Vocês sabiam que Jesus auscultou uma igreja lá na verdade, foi escrito no Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja poderosa, trabalhadora, a igreja cheia da graça de Deus. Ele disse que começa a mostrar as virtudes da igreja e ele agora toca na ferida da igreja, que era justamente ela tinha perdido o seu primeiro amor, a sua devoção a Cristo, Senhor da igreja, do universo. Deus, bendito seja o nome do Senhor. A gente começa a perceber hoje, irmãos, que quando a gente começa a valorizar mais as coisas deste mundo, o negócio, a família, pastor, a família, o senhor, cuidado, o senhor está dizendo, não, mas irmãos, Jesus tem prioridade sobre tudo, sobre a família, sobre negócio, sobre as coisas. Você tem que pensar nisso, irmãos. A família que eu prezo muito, amo, ensino, oriento, eu tenho um amor estupendo pela minha família, mas não deve jamais suplantar ao amor que eu devo devotar a Deus. Porque a palavra de Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua alma, tuas forças e teu entendimento. Mas eu tenho a impressão que se a gente pôr numa balança a família de Jesus, eu sei que muita gente vai jogar Jesus para fora e vai valorizar a sua família. Tenho certeza disso. Pastor, não tem isso, mas a gente está vendo, irmãos. Não estou dizendo aqui que você não deve cuidar da sua família, porque deve cuidar e deve cuidar muito, como eu cuidei da minha e cuido da minha. Quando eu digo que vamos orar pela nossa família, não vamos jogar o pacote, abençoar, vamos destrinchar fulano, ciclano, vocês sabem as suas necessidades.
Mas nada pode suplantar o amor que você deve ter pelo nosso bendito Salvador. Só João diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas nós vemos hoje uma igreja, infelizmente, tanto essa aqui como as outras igrejas em geral, ela está desprovida desta graça. Ela não está amando o Senhor pela vida dos crentes. A gente percebe, irmãos, os nossos pecados, as nossas falhas. É hora de acordar, queridos. É hora de acordar. Jesus é digno da nossa devoção, do nosso amor, bendito seja o nome do Senhor. Quando Pedro, aquele apóstolo que eu admiro muito pela seu temperamento sanguíneo, espontâneo, Pedro era um cara arretado, desculpa a expressão nordestina, né? Era uma pessoa fascinante, ele sempre se apresentava primeiro, ou certo ou errado, não tinha medo de nada. Mas quando Jesus começou a revelar que ia na cruz, que ia morrer, ia sofrer, etc., Pedro disse: Senhor, não faça isso, tem pena de vida, etc., etc. Jesus o repreende. Aí lá na frente surgiu uma situação que ele disseram, inclusive, Pedro: contigo eu irei até a morte. Pronto, declaração ousada, né? E até bem-vinda, né? Porque eles estavam dispostos ao martírio por amor a Cristo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Porque o Senhor disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro disse: todos podem deixar, mas eu não. Ora, a primeira oportunidade, quando se viu diante de uma dificuldade, ele ficou com medo, ele negou Jesus vergonhosamente. Não é verdade? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aquele Pedro passou 3 anos com Jesus. 3 anos, irmãos, gozando de intimidade que poucos apóstolos gozavam. Vergonhosamente ele disse: não o conheço, não sei quem é este homem. E diz a Bíblia que até praguejou. Não sei as palavras que ele disse. O Evangelho diz que ele praguejou. Quer dizer, ele disse que não conhecia, negou vergonhosamente, mas era crente. E crente é crente. Amém? Para o crente há sempre uma esperança, irmãos. Judas não era crente, então já foi para o seu lugar. Mas Pedro era crente, era um servo de Deus, como você é, como eu sou, como nós somos aqui nessa noite, bendito seja o nome do Senhor. E Deus não nos descarta, nem desiste de nós, bendito seja o nome do Senhor, né? Se eu notar, Deus irá tratar com a igreja, irmãos, comigo e com você. Se eu notar, ninguém se engane, porque Jesus não admite com a igreja, ele vai levar para a glória, seja essa que está vivendo aqui na face da terra, com todo esse descompromisso com ele, com a sua obra, relegando ele ao último lugar na escala de valores da igreja, irmãos. Último lugar na escala de valor. Primeiro é o trabalho, primeiro é o emprego, é os estudos, primeiro é o casamento, primeiro é isso e aquilo. E Jesus fica lá no último lugar. Ele vai tratar com a igreja. Aí chegou o grande dia, né? Aí depois que ele ressuscita dentre os mortos, apresenta seu discípulo e diz: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se derrete: tu sabes que eu te amo. E aí Pedro é restaurado, amém, fortalecido para a obra que ele iria realizar segundo a vontade, misericórdia e vontade de Deus. Irmãos, Jesus está à espera da devoção, de amor de sua igreja, de sua noiva. Eu já disse aos irmãos, quando eu era noivo, meu Deus do céu, ainda sabe, eu ia vir do bairro de Novaes, para o Cristo, tem um rio, e o rio tinha água, e não tinha ponte. E agora? É minha noiva, amor, né? Coração, parece aqueles desenhos animados de Tom e Jerry, coração batendo assim, né? Pois é. Aí o que é que eu fazia? Cheguei sozinho, porque de noite, não, de noite, não tinha carro, não tinha nada. Dentro do mato,
mato, vai para lá, tem mato, e não tinha também, sabe? Hoje eu vinha fazer mais isso, né? Vinha de táxi, alguma coisa, mas naquela época eu vinha a pé, tudo tranquilo, parava na beira do rio, tirava o sapato, tirava a meia, levantava um pouco a calça dobrada, né? Passava o rio para ver minha amada, e na volta era Pois é, por quê? Porque eu não amava aquela mulher, né? Seria a minha esposa, a minha devoção, né? A minha atenção. Olha, irmão, se nós amamos assim as pessoas, né? Que nós temos afinidade, simpatia, etc, etc, pense o amor que devemos devotar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos milhares de cristãos, irmãos devotos a Cristo, com amor a Cristo intenso, preferiram ir para a fogueira, para a arena, para ser morto por amor a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmão, dessa relação, não esqueça desse sentimento, porque Deus está procurando corações amorosos, direcionados a Ele. Amém? A Ele. Depois dele, a família. Depois dele, a família, o negócio, e por aí vai. Mas a prioridade absoluta é dele. Amém? É dele. Deixa eu ir para a terceira coisa que temos que experimentar nessa relação com Cristo, né? Obedecer a Cristo. Vós sereis meus amigos, disse ele, se fizerdes o que eu vos mando. Eu nunca vi uma geração de crente hoje desobediente como essa a palavra de Cristo. Nós obedecemos aquilo que é conveniente para nós. Transgredimos a palavra do Senhor constantemente. Irmãos, as palavras de Cristo estão aqui nas Sagradas Escrituras. Amém? As minhas ovelhas, disse ele, ouvirão a minha voz e me seguirão. Se você for ovelha de Jesus Cristo, você vai ouvir a sua voz e vai se conformar com a sua santa e bendita vontade. Porque lá no céu só entra quem fizer a vontade de Deus. Saiba disso. Só entra no céu quem se conforma em obedecer à vontade de Deus. E esta vontade, disse Paulo, é boa, perfeita e agradável. Você está pensando que Jesus vai abrir mão de sua vontade soberana em detrimento de sua vontade perversa, pecadora inclinada para o mal? Você está enganado. Agora, a alegria é saber que as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz e seguirão ao seu Senhor. Bendito seja Deus por isso. Vós sereis meus amigos, fizerdes o que eu vos mando. Tem uma palavra aqui, irmãos, que eu estremeço. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, pasmem com isso aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram limpo contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundado sobre a rocha. Amém? Quem ouve a voz de Jesus e obedece, faz a sua casinha espiritual sobre um fundamento sólido, inabalável. Bendito seja Deus por isso. Vem as tentações da vida, cai, mas se levanta, porque a palavra de Deus diz: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Você não vai ficar prostrado se você é crente. De fato, se não for, é paciência, né? Paciência. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está vendo? E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se você ama Jesus, você vai procurar obedecer
Porque isso me preocupa hoje em relação à igreja. Pessoas errando, a gente sabe que está errando, mas não tem sensibilidade na questão terrível do pecado. Misericórdia, irmãos. Davi, ele disse: expurga-me, ó Deus, dos pecados que me são ocultos. Não guarde pecado no coração, meu querido. O erro, nós somos passíveis a errarmos, nós somos seres humanos falhos, propensos ao pecado. Mas errou, acerta, confessa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, vai acontecer o quê? Alcançará o quê? Misericórdia, bendito seja Deus. Amém? No céu só entra quem obedece a palavra de Cristo. É o que a palavra de Deus diz. Mas deixa eu colocar outra questão. Nesse relacionamento devemos viver adorando a Cristo, celebrando a Cristo. Cristo é Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No versículo 14 seguinte, em São João, capítulo 1, verso 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, nós podemos entender que aquela presença de Jesus aqui conosco, irmãos, era Deus que estava na terra. Dr. Billy Graham, ele disse que o maior milagre que aconteceu, o grande evento, não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado aqui na terra, através de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. João disse: nós vimos a sua glória. João foi uma testemunha, como disse o pastor Geraldo, presencial. Está no Senhor Geraldo. Agora eu vou você aqui. João foi uma testemunha ocular, ele viu a glória de Deus. São Pedro diz que ele viu também a glória de Deus lá no Monte Santo, quando houve aquele processo de transfiguração do Senhor. Eu gostaria, como você gostaria, de termos visto um dos dias de Jesus aqui neste mundo. Mas deixa eu trazer uma palavra boa para o seu coração nesta noite, porque Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Nossa, é uma história fascinante. Eu fico, irmãos, fascinado com a história dos evangelhos, a biografia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico fascinado ao entender, a compreender, a acreditar que quem estava conosco era o próprio Deus encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E as pessoas adoraram a Cristo, caíam diante dos seus pés, tributando honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer, irmãos, que a palavra de Deus nos fala sobre essa questão lá nos céus. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia rapidinho aí no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11 a 13. Parece que nós cantamos aqui hoje à noite, a igreja te adora, não foi, André? A igreja te adora. Amém? A igreja se inclina diante de ti, Senhor, para tributar a honra e a glória que te são devidas. Deixa eu ler o que diz o Apocalipse aqui, capítulo 5, verso 11 a 13. Eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades. E o número deles era miríades de miríades, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Amém? Que foi morto de receber o que, irmãos? O poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. E eu vi também toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há a dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram ao Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, é
apropriado, é correto quando a gente se reúne para celebrar a Cristo. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos adorai, vos prostrais ao Filho do Eterno Deus, diz o livro que nós cantamos. Adorar a Cristo, celebrar a Cristo. E para terminar, irmãos, a nossa palavra nesse relacionamento, lembre-se que você deve proclamar a Cristo. Amém? Divulgar, pregar, compartilhar sobre Cristo. Se ele, irmãos, é o ápice do programa Redentor Ponto Central, nada mais justo do que a igreja proclamar a Cristo. É missão dela, é tarefa dela, não é do Estado, não é do governo, não é da escola pública ou particular. É obrigação da igreja, é atribuição da igreja compartilhar sobre Cristo as pessoas que não conhecem, para que elas possam acreditar nele, serem salvas e serem curadas conforme a palavra do Senhor. Olha, Paulo disse assim, este homem que disse que para ele o viver era Cristo, ele disse o seguinte: pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí São Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, irmãos? Para proclamar, para anunciar as virtudes de quem? Do ministério da igreja? A placa denominacional? Do grupo de louvor? Da banda? Não, senhor. Não, senhoras. Proclamar a Cristo, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, bendito seja o nome do Senhor. Olha, engaje-se nesta obra, contribua, ore, se apresente, mas não seja um espectador, porque isso é um desastre para a sua vida e para a igreja. Um crente com todo o potencial que Deus lhe deu, dons espirituais, dons naturais, deu dinheiro, deu recurso, deu saúde, e o crente não operando na igreja, só assistindo. Misericórdia. Não é propósito de Deus para a sua vida se você é discípulo de Cristo. O propósito de Cristo é que você se apresente e sirva a Cristo em todo o seu coração, bendito seja o nome do Senhor. Amém? E de discípulo por todo mundo e pregar o que, irmãos? O Evangelho. Quem crê será salvo, e não crê também, disse ele, será o quê? Condenado, porque a palavra de Deus nos revela. Então, irmãos, se é assim, então vamos concluir. Nós éramos escravos do pecado, Cristo nos resgatou com o seu precioso sangue e nos transportou para o reino da luz. Você não é mais deste mundo não, viu? Você agora é um cidadão do reino dos céus. Amém? Você faz parte do reino de Deus. O seu coração tem que estar voltado para Cristo, para cima. Olha, abra sua Bíblia rapidinho em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Amém? Será a palavra. Preste atenção, preste bem atenção aqui nessa escritura. Portanto, disse Paulo, se fosse ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscar as coisas de onde? Lá de cima, do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí ele continua nas suas palavras: pensai, irmãos, nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. Ele dá razão, por quê? Porque já morreis, já ressuscitaste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Somos
de Cristo. Graças a Deus por isso. Porque se você não for de Cristo, você é de quem? Não tem opção. Não tem, ninguém pode ficar neutro nesse negócio. Ou você é de Cristo, ou você é do reino das trevas. Eu não quero ser do reino das trevas, eu queria levar. E o fim é a perdição. O reino de Cristo é o reino de glória e de salvação, devido segundo o nome do Senhor. Então, se é assim, devemos viver para Ele, priorizando em tudo a sua pessoa e a sua obra. Bendito seja Deus por isso. Amém? Vamos agora pensar um pouquinho mais diferente acerca de Cristo. Ele é a razão da sua existência. Ele é a razão de você estar aqui nesta noite. Ele é a razão de você ter vindo a este mundo para glorificar a Deus, gozado para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos investigar mais esse sentido, vamos ler mais a Bíblia, irmão. Vamos olhar esse tema com muito mais cuidado, porque é o tema central da Santa Palavra de Deus. Eu lamento que a igreja brasileira não está pregando sobre isso para a sua própria destruição. Porque isso que vitaliza a igreja, irmão. Isso é que vai levar para o céu. Mas o que está acontecendo com a igreja é que a gente quer ver milagres, maravilhas. Fala-se muito do que é sobrenatural, a palavra hoje muito bonita que está no meio por aí. O sobrenatural de Deus vai acontecer, o melhor de Deus está para ver. Até uma pastora botou isso no Facebook: o melhor de Deus está para ver. Irmãzinha, com muito respeito às suas palavras, o melhor de Deus já veio. Jesus, Ele já veio, já morreu na cruz, nos deu vida eterna, salvação, redenção, e o céu está aberto para nós. Pastor, amiga! Ainda bem que ela não foi arrogante. Ela disse: está certo, pastor, ela vem cá assim. Porque não são arrogantes. Você dá uma opinião, o cara vem, certo, pede, mas e tudo seja glorificado em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe os queridos, em nome de Jesus. Amém.